dia, bom dia. A graça e a paz esteja com você nesta manhã, nesta segunda-feira, neste dia chuvoso, nesse início de semana. Quero declarar mesmo bondade e misericórdia, certamente nos seguirão todos os dias da nossa vida. Amém? Você que está entrando, seja bem-vindo. Você que vai assistir esse devocional, é claro mesmo que a palavra do Senhor vai renovar a sua mente. Amém? Eu quero deixar para nós hoje, na verdade, não é um versículo específico, mas é meditar na palavra de Deus a respeito de uma passagem bíblica que está descrita lá no livro de 1 Samuel, capítulo 10, dos versos 1 ao 8. Não tem como eu ler com você aqui por causa do nosso tempo, mas eu vou te dar esse dever de casa para você ler depois. 1 Samuel 10, do 1 ao 8, perdão. E eu quero deixar para nós essa passagem, para nós meditarmos neste dia, para começarmos aí a nossa semana, que conta a respeito do momento em que o profeta Samuel ungiu a Saul como rei e deu algumas direções para ele. No Velho Testamento, a maneira como Deus falava com o povo era através dos líderes, né? Do sacerdote, do profeta. Então, eles eram homens que falavam da parte de Deus ao povo. Porque o povo, Deus não falava diretamente com eles. Então, ele usava pessoas, que no caso aqui eram os profetas, específico o profeta Samuel, para falar da parte de Deus para o povo. E aqui, então, o profeta Samuel é usado por Deus para falar para Saul. Só que hoje nós sabemos que Deus fala conosco diretamente, por causa do sangue de Jesus que nos deu livre acesso ao Pai. Então nós podemos falar diretamente com o Senhor quando nós oramos, mas também quando nós lemos e meditamos na palavra de Deus. Porque ela é o próprio Deus falando comigo e com você. Então não precisa de você e eu ficarmos procurando profetas, homens e mulheres, apesar que mesmo que isso seja algo bom, né? Você ouvir da parte de Deus através de alguém. Mas Deus, Ele se revela a nós e todos têm acesso ao Pai através do sangue de Jesus. E uma das maneiras mais eficazes de ter acesso ao Pai é através da palavra de Deus, porque é o próprio Deus falando comigo e com você através das sagradas letras, porque este aqui não é um livro comum, é a palavra de Deus para mim e para você. Então, quando você lê essa passagem de 1 Samuel, capítulo 10, do verso 1 ao 8, você vê 3 momentos aqui na vida de Saul. O primeiro, que do verso 1 ao verso 6, Samuel dá direções específicas para Saul do que ele deveria fazer no contexto em que ele estava vivendo. E assim é a palavra de Deus comigo, com você. Existem situações que são claras na Bíblia e que o Senhor fala diretamente o que nós devemos fazer. Um exemplo, que são inúmeros, mas eu quero dar só uma aqui. A Bíblia fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, aquele que anda nos caminhos do Senhor, aquele que teme, é bem-aventurado, é feliz. É uma direção específica, clara. Eu quero ser feliz, eu quero ser bem-aventurado, então eu vou temer ao Senhor e vou andar nos seus caminhos. Como aconteceu aqui com Samuel falando na vida de Saul. Mas, quando você chega no verso 7, então quando você lê do 1 ao 6, você vê orientações específicas, né? Quando você chega no verso 7, esse eu quero ler com você, a palavra de Deus fala assim, lá em 1 Samuel 10, 7. Quando estes sinais te sucederem, fazem o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Aqui em específico não tem uma direção clara, né? Você vai fazer, Saul, aquilo que a ocasião te pedir. Deus é com você, né? Lá atrás é algo bem claro. O Senhor Jesus fala: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Então Deus é comigo, aonde quer que eu vá. Mas tem momentos que você não sabe o que fazer. Você vai orar, você vai ler a palavra e Deus não fala específico. Mude para a cidade tal. Se relacione com a pessoa tal. Vá trabalhar no emprego tal. Não, viaje para um lugar tal. Não fala, né? Muito específico na vida de cada um de nós. Mas, porque Deus é comigo e com você, nós temos com o discernimento do Espírito fazer aquilo que a ocasião pede. E nós só vamos ter esse discernimento quanto mais nós buscarmos ao Senhor, porque Ele é que nos direciona. Então, não tem nada claro na palavra a respeito daquela situação que eu estou vivendo, mas o Espírito Santo de Deus vai me direcionar e eu vou fazer aquilo que a ocasião me pedir. Agora, quando você continua lendo, aí no verso 8,
o profeta fala com ele, olha, então eu vou subir, mas você vai me esperar. Eu vou descer, na verdade, né? E para sacrificar, e você não faz nada, você me espera para eu poder sacrificar. Porque só ele podia sacrificar, só o profeta Samuel poderia sacrificar. Saul não poderia, só os profetas tinham essa, digamos assim, autorização para sacrificar. Então, Saul, você vai ficar aqui, vai me esperar, me aguardar, que quando eu voltar eu vou sacrificar. Então, aqui tem uma direção clara daquilo que Saul não podia fazer, que era sacrificar. Ele tinha que esperar Samuel. E assim também é na palavra de Deus. Existem coisas aqui que são claras na palavra de Deus. Não faça isso, não faça aquilo. E por que nós vamos insistir e fazer aquilo que a Bíblia é clara de não fazer? Um exemplo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes que seja apenas para edificação. Se a Bíblia fala que não deve sair da minha boca nenhuma palavra torpe, ou seja, tola, abrir minha boca para proferir palavras ruins, por que eu vou abrir e proferir? A Bíblia está sendo clara, não faça isso. Então a palavra de Deus, ela nos dá direção. Como nós temos falado aqui, nós vamos falar muito mais ainda, porque como igreja nós estamos meditando neste tempo a respeito da importância da Bíblia, a palavra de Deus na nossa vida. Então ela nos dá direções claras do que nós devemos fazer. Tem momentos que não vai ser claro, mas nós vamos fazer aquilo que a ocasião pedir, porque nós temos o Espírito Santo de Deus para nos dar discernimento, e Ele está conosco. E tem coisas que são claras, não faça. Não faça. E Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher. Que eu e você, como homens e mulheres de Deus, possamos escolher fazer aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Amém? Isso que eu quero deixar para você. Depois você leia aí 1 Samuel capítulo 10, do verso 1 ao 8. Eu apliquei, né? Nesse contexto aqui que a história conta. Nós poderíamos aplicá-lo de várias formas. Mas neste contexto eu apliquei para você e eu sermos homens e mulheres que venhamos ouvir aquilo que a palavra do Senhor diz e sermos guiados pela palavra e não pelo nosso próprio entendimento, por aquilo que nós achamos ser o melhor, mesmo que aparentemente seja algo bom. Se a Bíblia fala não vai, não vai, porque ela nos dá direção e ela é o próprio Deus falando comigo e com você. Amém? Então vamos orar por isso neste dia. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, porque a tua palavra, que é a verdade, foi liberada sobre as nossas vidas. E eu declaro que nesta manhã ela vem, renova a nossa mente, transforma a nossa maneira de viver, nos dá luz, nos dá direção, porque ela é lâmpada para os nossos pés. E eu declaro, como homens e mulheres de Deus que temos o Senhor, nós cada dia mais teremos fome e sede pela Tua palavra. Ela nos dará, ó Deus, discernimento para falar, ó Deus, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. E isso será algo prazeroso, porque meditar na Tua palavra é algo que dá prazer, porque a palavra de Deus diz, ó, como ama a Tua lei, nela medito de dia e de noite. Então é algo que nos dá alegria, nos dá prazer. E quanto mais nos deleitamos na Tua palavra, mais somos conduzidos e direcionados pelo Teu Espírito. Que a nossa semana seja conduzida debaixo da graça do Senhor, do favor do Senhor, da direção do Senhor. Abençoe o nosso dia, abençoe a nossa semana. Declaro que seremos surpreendidos pela Tua graça, pela Tua bondade nesta semana. Oh Pai, libera o favor sobre nós neste dia, supra cada uma das nossas necessidades em Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa ir abençoar o seu dia, a sua semana. Um grande abraço para você, fica na paz e até amanhã às 6 horas em nome de Jesus.